séculos se haviam passado. Os filhos de Jacó, que eram apenas 7 dezenas quando entraram no Egito, agora já se contavam aos milhares e milhares e milhares. Depois de um período em que representavam uma bênção para aquele país, já estavam sendo considerados um elemento de importunação, de inquietude, de aflição, porque estavam crescendo muito, porque estavam prosperando excessivamente. E então começou a surgir o elemento opressor por parte das autoridades egípcias, e o povo de Deus começou a perder a sua liberdade e o seu prazer. Eles começaram a não ter mais tempo para dedicar a Deus. Começaram a não dispor mais de oportunidades para celebrar a glória do Todo-Poderoso. E no meio daquela aflição, diz a Escritura Sagrada, que começaram a clamar a Deus. E diz a Escritura, usando uma expressão quase antropomórfica, que Deus se lembrou de Israel. E então ele se lembrou de Israel e ouviu o seu gemido e decidiu levantar um homem para que fosse o líder de Israel. Deus que fez do pior material que existe na terra, o homem, que é o pó da terra, do pior material, que é o barro, Deus se dá ao luxo de usar o barro para ser o seu mais notável instrumento na terra. Deus se dá ao luxo de não enfrentar o diabo jamais. Deus nunca precisou de enfrentar o diabo. Deus nunca precisou de combater pessoalmente com o diabo. Para que combater com o diabo? Pergunta Deus. Se eu tenho barro na terra para usar? Para que perder tempo com o adversário e com os demônios, se eu ponho o meu tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja meu e não deles, e eu faça as minhas guerras e conceda as minhas vitórias? E é por isso que Deus então decidiu escolher um homem para ser o libertador de Israel. Este homem era Moisés. Deus então aparece a Moisés. O mais notável da chamada de Moisés não são as circunstâncias que a cercaram, não é nem o fogo da sarça. O mais notável na chamada de Moisés não é nem a autoridade que Deus imparte a Moisés. O mais notável da chamada de Moisés é a identidade de Deus para Moisés. Se essa identidade não existe comunhão, se essa comunhão não existe poder, se esse poder não existe unção, se esta unção não existe vitória, se não existe vitória, nem se deve ir à luta. E se não se vai à luta, por que viver? Então Deus decidiu identificar-se perante Moisés. E Deus deu 2 identidades para Moisés. Disse Moisés: para Faraó meu nome é Eu Sou. Agora para ti e para o povo de Israel meu nome é Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó.